reforçar seu elenco depois da Copa? Eu acho que sim. A diretoria, por diversas vezes, tem dito que está atrás das contratações. O certo seria até que as contratações já sejam apresentadas agora, quando for o time para Atibaia. Agora, existem posições que estão claras que o Flamengo precisa de contratação no meio de campo. Eu acho que tem que ver, acertar a situação da lateral. Enfim, e tem que ter um meio atacante. Senão o Flamengo vai ter muita dificuldade para o resto desse campeonato. Mas na verdade, para você contratar, a contratação está aqui o Marcos Braz. Não é fácil de se fazer. Por exemplo, a imprensa especulou aí o possível interesse do Flamengo no Eduardo Silva lá da Croácia. Agora, quem é que garante que ele vai chegar aqui no Brasil e vai render, né, o que ele joga lá? E por isso que você falou que tem que dar tempo. Igual você falou pro Erasmo, né? Dá tempo, espera. Nada garante. O Kleber é um excelente jogador. Atacante que está vindo pro Vasco. Mas se ele tivesse numa ótima fase, o Grêmio não ia liberar ele. A partir disso que você está falando, meu querido amigo Gonçalves... Pode acontecer ou não, né? Partindo que você está falando, nada vai dar certo. Porque tem que A esperar, questão, tem que ver. Falando do risco. Então nada vai dar certo. Eu estou falando do risco, por exemplo, para trazer um jogador que ganha 300 mil euros, como o Eduardo da Silva, é um risco enorme. Não estou falando de outros jogadores. Você está falando pelo valor. Pelo valor, sem dúvida nenhuma. É um bom jogador? Eu acho que sim, mas a gente não tem muito conhecimento. Entendeu? Agora, e o risco de pagar uma fortuna? Desculpa a minha ignorância. Fala um pouco mais sobre esse Eduardo da Silva aí. Ele é reserva do time da Croácia. A gente não conhece muito. Ele teve uma passagem boa na Inglaterra, quando ele até teve aquela lesão. E depois, enfim, teve para disputar a Copa também de 2010, aí foi cortado, não foi? Da Silva? Não. Conheço pouco. O da Silva não direito de banco, pô. Como você tem o da Silva pagar um empréstimo? Não, se fosse um jogador que o Flamengo pudesse pagar um salário 100 mil reais, tudo bem. Mas esse é 900 Poderia ter um risco, mas por 900 mil. E a gente está falando só em contratação aqui. Não se iluda. O Flamengo tem um problema de segurar 2 ou 3 jogadores que vão ter proposta. Hernani vai ter proposta, te asseguro isso. O Wallace pode ter proposta. Quem? O Wallace. Preste atenção, eu não estou avaliando se tem que vender, se não tem que vender. Mas não estou falando isso. Eu estou dando. Hora, o Wallace é ruim de vender, ele está bem na zaga. E você tem um Paulinho, que você tem mercado árabe para ele. Enfim, então o Flamengo tem que se preocupar em contratar pontualmente e não perder jogadores que estão jogando, ou 2 que estão aí segurando a barra, não podem perder esses jogadores. Entendeu? Então, o Flamengo... Quem são os 2 jogadores que você acha então que o Flamengo tem, antes de pensar em trazer, tem que segurar isso aqui? Quem são os 2 jogadores? A questão não é segurar. O campeonato é um campeonato longo, é um campeonato que você tem cartão amarelo, cartão vermelho, você tem lesão. Eu acho que hoje o Flamengo perdeu um Paulinho, perdeu um Hernandes, perdeu um Alisson. Eu acho que pode fazer falta para um final de campeonato. É isso que eu estou falando. Eu não estou aqui falando que o Flamengo tem que vender ou não tem que vender, nada disso. Eu estou alertando pela preocupação, porque é o seguinte, os contratos hoje são feitos e com cláusulas contratuais que às vezes a gente não tem acesso. Às vezes não tem acesso como torcedor, até como dirigente, ex-dirigente, a gente não tem. Tem lá uma multa rescisória que com 2 milhões, 1,5 milhão de euros, você é obrigado a vender, vem, deposita, vai embora e acabou. Então, eu acho que tem que se fazer esse trabalho aí. Para a contenção de não sair, quem tem que... dos poucos que estão aí ajudando, que a gente tem que segurar e ir para o mercado contratar. Não adianta contratar no final da temporada. Você quer ver um jogador que poderia dar, de repente, nesses 2 times aí, que poderia dar uma incendiada aí, que pelo menos no futebol ele tem o Jobson, tá aí solto o Jobson aí, ó. Vai ter um bom criminalista. Se o Hélio Toledo não for pro Fluminense, é um bom nome. É onde?
Olha o Flamengo. O Fluminense não tem vaga não, rapaz. Não, ele está falando, o que ele está oferecendo para o Flamengo e Botafogo. Se o Ayrton Ney não for contratado, o Jobson é um bom nome para o Fluminense. Não, características diferentes. Características diferentes. Elane, vamos lá, vamos mudar de assunto. Vamos lá, Elane, fala aí. Faz uma pergunta aí. Vitor Vieira, de Jardim Olimpo, de Duque de Caxias, pergunta para o Marcos Braz. Se você aceitaria o retorno ao Flamengo como presidente do clube? Não tem a menor possibilidade de eu disputar a eleição nesses próximos 10 anos aí. Nenhuma possibilidade. Voltar à vice-presidência de futebol, dependendo da conjuntura, dependendo da possibilidade de trabalho, aí seria... É um negócio que eu ainda penso. Agora, a presidência não tem a menor possibilidade.